Glória a Deus. Poder sentar, amados. A paz do Senhor Jesus. Estou feliz, queridos, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Estarmos aqui na sua casa, na sua presença. Dia de alegria, dia de gozo, dia de gratidão. Eu memorizei bem o que o Chagas disse no início. 350 dias, falta só 16 dias para completar o ano. E eu fico muito feliz por você aqui. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 27. Livro de Números, capítulo de número 27. Os primeiros 4 versículos deste capítulo. Mesmo como você está. Diz assim o texto. Todo mundo encontrou Números? Aleluia. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Amém. É um texto bem diferente, né, queridos, do que costumamos ler em um culto de família. Mas certamente Deus terá uma palavra para o teu coração nesta noite, através desta palavra, deste sermão. Primeira coisa que eu quero vos dizer é que os mortos não falam. Já viu algum morto falando por aí? A menos que ele tenha ressuscitado, né? Então, os mortos, eles não podem se defender ou argumentar alguma coisa. Nesse sentido, a Bíblia conta a história de 5 filhas valorosas, valentes, que saíram em defesa da memória do seu pai. A memória do pai. E eu quero falar aqui de 5 argumentações que essas moças, na verdade 6 argumentações que essas moças fizeram em defesa da família de seu pai. Observe que o texto é bem enfático, que o filho, aliás, o pai delas, Zelofeade, da tribo de Manassés, de uma das tribos de José, já havia morrido no deserto. A peregrinação de Israel no deserto durou 40 anos. Saíram do Egito cerca de 600.000 homens de guerra, acompanhado de seus filhos e mulheres. Alguns, ou a maioria dos estudiosos, calculam que girava em torno de 3 milhões de pessoas. Mas por causa do pecado, da dura cerviz da maioria daquele povo no deserto, Deus fez um juramento que aquela geração de 600.000 homens não entrariam na terra prometida. Quantos? 600.000 homens. Já pensou, queridos? Infelizmente, Zelofeade estava entre este número. Ele havia morrido
do deserto. Mas tem uma coisa interessante que nós aprendemos aqui nesse texto: nem todos que morreram no deserto, dos 600.000 homens, cometeram pecados atrozes, terríveis contra Deus. Nem todos aqueles homens geraram divisões, dissensões, levantes contra Moisés e contra o Senhor. Mas por causa do pecado de muitos, Deus, ele jurou que aquela geração não entraria na terra prometida, na terra do descanso. Irmãos, e quando Deus promete, a palavra de Deus diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Portanto, eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação pessoal. Se você tem uma promessa de Deus, confie, creia que o teu Deus, ele vela por cumprir as promessas da tua vida. Aleluia. Ande na presença dele e seja perfeito. Não entristeça o seu espírito, porque também quando ele faz uma promessa negativa, ele a cumpre, porque ele é justo, porque ele é fiel. Zelofeade mesmo, como diz na segunda argumentação, que as filhas dele fizeram a Moisés, aos sacerdotes, aos príncipes que estavam ali diante de toda a congregação. Elas disseram: olha, o meu pai era um homem exemplar, o meu pai era um homem digno, o meu pai não andava em dissensões, mas ele morreu no deserto em seus próprios pecados. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Paulo afirma em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, alienados estão do Senhor. Mas ele foi um pai exemplar para os filhos, um exemplo de homem, de pai. Ele não foi um divisor, ele não foi um desobediente, ele não foi um contencioso, ele não foi um insubmisso à liderança de Moisés. Foi um soldado que batalhou nas guerras, foi um pai que caminhou ao lado da sua família, guardando, protegendo, cuidando da sua família. Aleluia. Ele foi um pai que marcou de forma positiva, através de seu exemplo, a vida das suas filhas. Ele não aceitou fazer parte do grupo de Coré. Você se lembra daqueles homens que se levantaram ao lado de Coré, tentando derrubar a autoridade de Moisés? E o Senhor destruiu aqueles homens, fazendo que a terra abrisse e engolisse eles vivos, com tudo que eles tinham. Aquelas filhas, ela disse: olha, o meu pai não andou nos caminhos de Coré, o meu pai não causou problema para você, ele morreu nos seus próprios pecados. Elas falavam ali da natureza pecaminosa, porque todos nós temos a natureza pecaminosa e precisamos reconhecer que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos nos humilhar na presença deste Deus Todo-Poderoso. Então elas afirmam ali que o seu pai, ele foi um homem que deixou um legado tanto em Israel quanto para a sua casa. Todo homem já nasce pecador, e cada pessoa já nasce trazendo marcada na sua natureza o pecado, a aptidão pelo pecado. Mas algumas pessoas se tornam ainda mais pecadoras, fazendo com que outras pessoas venham a cometer pecados, causando dissensões, causando divisões, causando levante no meio familiar, na igreja,
no trabalho, na comunidade de forma geral, levando com que outras pessoas venham pecar. E é sobre estes pecados que as filhas de Zelofeade estão defendendo o seu pai. E na quarta afirmação, elas dizem: nosso pai não teve filhos. E eu gostaria de fazer uma observação importante aqui, porque ele tinha 5 filhas. E a afirmação do texto, a defesa que elas foram fazer, é que o pai não tinha filhos. Mas se elas eram filhas, por que tanta preocupação de defender a honra e a memória de seu pai? Porque naquela época, amados, as mulheres, elas não recebiam herança. Toda a herança era dividida entre os filhos homens, e as mulheres que eram casadas, elas eram dadas para o marido, e ela ia herdar a herança do marido junto com o marido. Então, exatamente aqui corria um sério risco de a história, a memória de Zelofeade encerrar-se. Seria um homem sem história. E hoje nós não estaríamos falando aqui de Zelofeade se as filhas dele não tivessem sido valente e valorosa e defendido a honra e a memória de seu pai. Então elas foram lá e disse: olha, nós queremos herança junto com os irmãos de nosso pai, porque o nosso pai era um homem honrado e ele não vai ficar sem memória. Observe que elas não queriam a terra para possuir a terra como uma questão de possessão, de riquezas, de nobreza, não. Elas queriam a herança para gerar memória ao pai. Isso é honra, queridos. Isto é louvável. E elas não ficaram só aí, elas defenderam veementemente: nós fazemos questão de receber herança junto dos nossos tios. E isso era tão novo que Moisés ficou impactado. E sabe para quem ele foi com essa questão? Para a presença do próprio Deus. Ele pegou aquele questionamento, aquela exigência que aquelas mulheres valorosas vieram fazer. Eram moças ainda, o texto deixa bem claro, elas não tinham se casado ainda, nenhuma delas, e o Senhor levou essa questão para a presença de Deus. A Bíblia diz que ele pega aquilo e entra na tenda da congregação com o seu auxiliar e apresente a Deus. E sabe o que foi que Deus falou para Moisés? As filhas de Zelofeade têm razão, Moisés. Elas merecem sim herança junto com os irmãos de seu pai. Aleluia. Deus honrou aquelas moças pela generosidade, pelo caráter de honra que elas resolveram dar ao pai. Aleluia. E em sexto lugar, nosso pai não morreu sem deixar nada. Pelo contrário, não abrimos mão da herança de nosso pai. O que o pai daquelas moças deixou, queridos? O maior tesouro que um pai pode deixar para o filho: caráter, amor, cuidado, um legado de amor, de cuidado. Ele morreu no deserto por causa de um juramento que Deus fizera, mas ele deixou um legado para suas filhas, para sua família, e elas buscaram este legado diante do seu povo, diante do legislador. Aqui nós aprendemos duas grandes lições nesta história. A primeira lição: o maior tesouro, a maior riqueza que um pai pode deixar para os seus filhos
caráter, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Aquelas moças, elas conheciam o Deus de Israel. Elas se esforçavam para andar nas diretrizes que Moisés dava em nome de Deus para o povo de Israel. É tanto que elas foram com convicção, elas não foram desconfiadas, elas não foram com medo, como se estivesse tendo que se esconder de alguma coisa ou justificar alguma coisa. Elas foram com convicção, porque elas tinham um legado, uma certeza de que seu pai era um homem honrado. Eu quero perguntar para você: qual é o legado que você está deixando para a sua família? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Por que eu questiono isso, queridos? Porque nós vivemos numa geração. Eu sou bem jovem ainda, mas eu sou de uma geração, até porque sou de uma família bem pobre até hoje, que os pais não tinham condições de dar nada para os filhos. Eram alimentados, não passamos fome, mas passamos muitas privações. Filho ia para a escola com a sandália havaiana metida um prego no cabresto. Filho ia para a escola com um cabresto amarelo e um azul da havaiana. Filho ia para a escola com roupas rasgadas às vezes. Filho merendava na escola quando tinha merenda do governo. Não era assim para a maioria de nós? Ganhar um presente do pai, amados, era coisa rara, raríssima. E hoje nós vivemos numa geração que ela diz assim: o marido diz para a esposa e a esposa diz para o marido: vamos dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos na nossa infância. Aí empurra celular nas crianças, empurra brinquedos caros, videogames, roupas de marca, tênis, calçados, relógios, e vai empurrando coisa nas crianças, e as crianças não sabem quanto custa estas coisas, logo não valoriza. No dia que você não conseguir dar o que a criança quer, ou o adolescente, ou a moça, ou o rapaz quer, ele vai fazer biquinho para você, se não fizer coisa pior, se não te envergonhar diante das pessoas, porque você nunca disse não, você nunca deixou ele saber o valor da conquista das coisas. E as pessoas acham que isso é cuidar bem dos filhos, mas o maior legado que você pode deixar para o seu filho é o caráter, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento de Deus na vida do teu filho. A Bíblia diz: ensina a palavra, ensina o caminho para a tua criança, porque quando ele crescer, ele não se esquecerá dele, não é verdade? Então, queridos, o nosso maior legado que vamos deixar para os nossos filhos não é deixar um filho médico, advogado, desembargador, presidente da república. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é Deus no coração dos meus filhos, é o temor de Deus, é a obediência a Deus no coração dos meus filhos. E depois, o amor, querido, o cuidado com os nossos filhos. Às vezes a gente confunde cuidado com outras coisas. Cuidado com o filho, muitas vezes é dizer não para ele quando ele quer ouvir um sim. Cuidado com o filho é direcionar o filho para o caminho certo.
é ensinar o filho a trabalhar, é ensinar o filho a saber o valor da conquista. Tem pais que os filhos já têm mais de 20 anos, estão tudo em casa pendurado ainda. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, menos de 10 anos, eu já entrava no ônibus da Transbrasiliana com uma bacia de cacete, bolho de tapioca na cabeça e saía sem nenhum. 8 aninhos, 9 aninhos, já vendia dentro dos ônibus da Transbrasiliana, lá em Vila Santana. Os pais não querem deixar os filhos trabalhar, não querem ensinar os filhos a trabalharem. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, amados. Nós precisamos amar os nossos filhos, mas nós precisamos ser responsáveis com o nosso filho. Porque amar os filhos não é dar tudo o que eles querem, não é fazer tudo o que eles querem. Amar os filhos é dar aquilo que eles precisam. E nem sempre o que eles precisam é aquilo que eles gostariam de receber ou de ter. É verdade ou não? A outra grande lição que nós aprendemos aqui é a honra dos pais. A primeira lição é o legado que o pai pode deixar para o filho. E a segunda lição é a honra dos pais. Observe que essas moças honraram seus pais, mesmo depois que eles já tinham morrido. Mas elas continuaram honrando os pais e lutando pela memória dos pais. Nós precisamos honrar os nossos pais. Isso eu falo às crianças, adolescentes, mas eu falo também aos de cabelo branco, como eu, que já está começando a pintar aqui, né? Honrar os nossos pais. Nem sempre, queridos, o nosso relacionamento com o nosso pai vai ser o mais amistoso. Nem sempre o relacionamento do nosso pai vai ser aquele relacionamento mais lindo que nós gostaríamos que fosse. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos honrar os nossos pais. Nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo que o nosso pai quer, tudo que o nosso pai sonharia, mas o nosso papel é nos esforçarmos ao máximo para honrarmos os nossos pais, para que quando eles forem, nós não ficarmos com remorso, porque tem muitos filhos hoje que choram a partida da mamãe, choram a partida do papai e dizem: se eu tivesse oportunidade, eu faria tudo diferente. Eu quero dizer para você, se eu tivesse a oportunidade de ter a minha mãe de novo, eu fazia tudo do mesmo jeito, porque eu tenho buscado honrar, eu busquei honrar a minha mãe todos os dias da sua vida. E até hoje eu busco honrar a sua memória. Crie os seus filhos assim, para que quando você for, eles possam te honrar a tua memória. Aleluia. Portanto, filhos, esta é a grande lição que o Senhor traz para nós nesta noite. Honre os vossos pais, honre os vossos familiares, façam como as filhas de Zelofeade, honrem, busquem a honra dos vossos pais. Eu fico triste quando eu vejo um filho falando mal do seu pai. Às vezes o pai dá lugar mesmo, né, amados? Nós somos imperfeitos, mas o natural é o filho defender o pai. Então, pais, não provoqueis a ira dos filhos, tá? Porque às vezes o pai também falta sabedoria e provoca a ira dos filhos e dificulta as coisas. É bíblico também os pais cuidar bem dos filhos, amar os filhos, ter os filhos em sujeição e amor,
tá? Não provoque a ira dos filhos. E os filhos procurem honrar os seus pais, porque é uma promessa, tá? É um mandamento com promessa. Amém, queridos? Pastor, e os pais que não querem estar caminhando na igreja, que são rebeldes ao Senhor, o que nós vamos fazer com eles? Vamos colocar eles debaixo dos nossos joelhos, vamos orar por eles, e o nosso Deus, que é poderoso, Ele fará coisas extraordinárias na vida do pai, na vida da mãe, na vida de qualquer pessoa que esteja distante do Senhor e que não quer nem saber dessa comunhão, dessa vivência da igreja. Deus pode transformar. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos orar pelas famílias. Eu não sei se tem aqui alguém que precisa abraçar o pai ou que precisa abraçar o filho. Tem alguém que precisa abraçar o papai ou a mamãe? Tem algum filho que gostaria de fazer isso? Esse é o momento. Você tem a oportunidade de dar um abraço no seu pai, na sua mãe, neste momento, e dizer: me perdoa por qualquer coisa, eu te amo acima de tudo. Tem? Não tem? Se eu tivesse os meus pais aqui, eu ia assim mesmo, aproveitar e dar um abraço neles assim mesmo. Glória a Jesus. Tá aí o primeiro casal de jovens valorosos aí, ó. Glória a Jesus. Aleluia. Tem mais filhos aí que querem dar um abraço? Oh. Glória a Deus. Vai lá, filho. Vai lá, filha. Lá do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Essa é a minha caçula. O pai também te ama. Glória a Deus. Dê um abraço. Isso é importante, queridos. É importante. Abraço enquanto você tem. Valorize enquanto você está perto. Quantos filhos estão distantes dos pais? Quantos filhos gostariam de abraçar os pais, já não os tem mais? E você tem os seus aqui. Eu te amo, meu filho. Glória a Deus. Vamos orar. Então, Pai Celestial, eu te louvo pelos pais, eu te louvo pelos filhos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, eu profetizo em o nome do Senhor, famílias curadas, famílias saradas, para a glória do Teu nome, famílias que caminhem junto na Tua presença, como disse Josué com a sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que os pais amem os seus filhos, que os filhos honrem os seus pais. Aleluia. Oh Senhor, para que a Tua bênção repouse sobre a igreja, sobre as famílias, e os filhos sejam prósperos, e os filhos sejam abençoados, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe cada família nesta noite, Senhor. Que a Tua graça, Pai, seja derramada sobre cada pai, sobre cada filho nesta noite, e que perdão seja liberado, Senhor. Ó Deus, que abraços aconteçam, Senhor, que declarações de amor, ó Deus querido, seja uma realidade na vida das famílias da congregação Betel. Nós oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Jesus.